Então, nós vamos começar a aula 4 aqui do nosso curso, né? Aula 4, a gente vai falar um pouco sobre imagens. E eu ainda vou seguir aquele modelo que a gente está fazendo, né? De deixar a parte, falar um pouquinho da parte teórica e também tentar fazer alguma coisa da prática. Então, a gente vai ter uma introdução sobre o assunto, depois a gente vai aprender sobre dois tipos de filtragem. Uma filtragem de suavização e a filtragem de realce. A matéria hoje está tranquila, tá? Eu acho que até a gente vai terminar mais rápido um pouquinho hoje do que nas outras aulas. E o que é o contexto aqui? A gente até já comentou um pouquinho sobre filtragem em umas aulas anteriores, né? A gente vai ver um pouquinho mais em detalhes como implementar. Que o objetivo de fazer uma filtragem, como eu disse, ou é remover ou realçar alguma informação contida na imagem. Por exemplo, talvez você queira remover ruídos, como a gente considerou nesse artigo que a gente teve agora a discussão, né, de imagens subaquáticas. A gente quer remover artigos ou quer remover artefatos. E pode ser que a gente queira, ao contrário, realçar. Também na imagem subaquática a gente realça alguma cor, né? Você pode querer realçar principalmente uma borda ou algum elemento que seja mais importante para visualizar. A gente vai ver alguns exemplos aqui, né? E tem duas categorias de filtragem. Uma categoria são as filtragens lineares e a segunda são não lineares. São muito parecidas, tá? A gente vai ver aí que em questão de implementação, a gente consegue usar praticamente o mesmo código para as duas. E só recapitulando, né, para fazer a filtragem, a gente vai usar um processo muito parecido com a convolução, que a gente estudou no começo do nosso curso. Né? Para a gente relembrar, na convolução a gente tem uma janela, ou núcleo, ou elemento estruturante, né, que é esse quadradinho aqui. E esse quadradinho, a gente passa ele por toda a imagem, sempre centralizando o pixel, essa janela sobre cada pixel da imagem, e depois a gente aplica uma operação. Né? A gente aplica uma operação que é, no caso, quando é a convolução e também quando são os filtros lineares, a gente usa uma operação de multiplicação do índice dessa janela pelo valor da intensidade do pixel, tá? Pode perguntar. Professor, é só uma dúvida que tinha ficado na época e terminei não perguntando. Essa janela, né, esse elemento estruturante que o senhor falou, né, ele tem sempre dimensão 3x3 ou ele pode ter outra dimensão? É boa pergunta. Ele pode ter qualquer dimensão que você queira, tá? Ela não tem uma dimensão fixa. A gente, inclusive, eu acho que testou com algumas janelas um pouco maiores. A gente aumentou ali o tamanho da janela e a gente fez alguns testes. Se eu não me engano, a gente fez. Só que não precisa nem ser quadrada, tá? Essa janela ela pode ter qualquer formato mesmo que você quiser. Só que tem que ter um objetivo para o formato. Normalmente em filtros a gente usa o filtro quadrado mesmo. Obrigado, professor. Nada. E depois a gente vai ver um assunto mais para frente de morfologia matemática, que aí sim faz sentido você ter janelas ou elementos estruturantes de tamanhos diferentes. Mas então, o que nós vamos fazer? Né? Primeiro vamos ver os filtros de suavização lineares. O objetivo dos filtros de suavização, eles são de reduzir ruído ou borrar a imagem original. Mas borrar a imagem é uma coisa boa? Pode ser. Tá? Por quê? Porque quando você reduz ruído ou borra a imagem, facilita para você fazer alguns procedimentos, como a gente tem ali embaixo. Né? A segmentação, que a gente vai estudar mais para frente, só para dar antecipar um pouco o assunto para vocês entenderem do que se trata, segmentação é qualquer operação que você consegue delinear um objeto dentro de uma imagem. Um exemplo bem comum é aquele baldinho do pente, né? Para falar assim, bem popular mesmo, quando você clica numa região e você espalha a tinta até a borda quando a cor do objeto muda, né? Esse é um tipo de segmentação que você está fazendo.
Outras são esses aplicativos de celular que você consegue cortar a pessoa ali do fundo, né? É um tipo de segmentação também. Quando você consegue borrar a imagem ou tirar os ruídos dela, isso facilita para você fazer uma segmentação mais fácil, né, do objeto, pelo menos pelos métodos tradicionais. Também suavizar ajuda a fechar lacunas em linhas ou curvas. Por quê? Porque às vezes você tem uma região que ela tem uma, uma linha dupla, mais falha, né? Então, às vezes você faz uma filtragem desse tipo, ela pode conseguir fechar os buraquinhos. Se você tem uma faixa, né, que forma a linha. Às vezes não, às vezes a suavização até piora e você acaba abrindo mais as lacunas, tá? Então esse é um procedimento que pode ter um efeito colateral ali. E também extrair características. Às vezes você quer saber o formato do objeto e você ter uma textura sobre ele acaba não ajudando, acaba atrapalhando. Então são operações que o filtro de suavização ele é como se fosse um canivete suíço, ele serve para muita coisa e para mais diversas aplicações você acaba usando, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão que aí eu chamo, tá bom? E eu vou seguindo aqui enquanto isso. Esses filtros de suavização, uma outra comparação que a gente faz com as pessoas que vêm do background de elétrica, né, é que é um filtro passa-baixas. E ele é semelhante à operação que a gente faz de uma integração. O que é um passa-baixas? A gente está eliminando tudo que tem na imagem de alta frequência. O que seria alta frequência? Seriam variações abruptas e muito grandes de intensidade, como se fosse uma borda de um objeto com outro. Quando você vê, por exemplo, a silhueta de uma pessoa, né? Isso daí ela marca uma borda muito forte e esse tipo de borda é que é borrada com os filtros de baixa frequência. Ele tende a suavizar essa variação. Quando você aplica esses filtros de suavização linear, você tem a vantagem, então, de reduzir os ruídos e a desvantagem de suavizar as arestas, como eu disse, né? Nem sempre você quer suavizar as arestas. Essa desvantagem ela se aplica principalmente à qualidade visual da imagem. Vocês vão enxergar, a gente vai fazer alguns exemplos aqui daqui a pouquinho sobre esses tipos de filtros. E dois exemplos de filtros lineares, os mais básicos são a média e a média ponderada, tá? O filtro média é o filtro mais simples que tem, que você pega numa região, N por N, né? E você soma a multiplicação, você soma a intensidade de cada pixel que está debaixo da janela, do elemento estruturante, e divide pelo tamanho dele. Nesse caso aqui, a gente tem uma 3x3, então a gente vai ter 9 pixels para cada posição da imagem, soma as intensidades deles e divide por 9. Aí você vai ter uma média. Já a média ponderada, ela é uma ideia para você tentar dar mais prioridade para os pixels que estão mais próximos do central. Qual que é a ideia dele? A ideia é que você diminui a interferência se você pegar, por exemplo, numa região de borda, né? Você tem uma borda para cá e esse pixel está do lado de cada borda, esse elemento aqui ele não vai ter uma influência tão grande quanto o próprio elemento central. Só que ele tem uma desvantagem, esse filtro aqui também, que se esse próprio elemento ele é um ruído, ele dificilmente vai ser eliminado, ele vai demorar mais, ele vai ser atenuado, menos atenuado do que nesse tipo de filtro. Então aí é uma faca de dois gumes, não tem uma solução ótima para tudo, tá? Depende da qualidade da imagem, depende das características do ruído, que a gente não vai entrar em detalhe aqui de característica de ruído hoje, mas a gente poderia ver um pouquinho, né? Tem vários tipos de ruídos nas imagens, e o tipo de ruído depende da maneira como a imagem é adquirida. Só para vocês terem uma ideia, né? As imagens de ressonância magnética, vou abrir um parênteses aqui rapidinho, elas têm um ruído que ele chama, eu não sei se fala Raiciano ou Riciano em português, se escreve RI
CI, né? CE, RICE, de Rice. Ele é um ruído que ele parece, ele é um ruído que ele varia com a intensidade da imagem. Ele é influenciado pela intensidade da imagem. E aí esse tipo de ruído você pode fazer todo um projeto de filtro só para trabalhar com ele, né? Tem diversos tipos de filtros. Esses aqui que a gente está vendo são os mais básicos da literatura, mas a gente vai ver outros mais interessantes. Eu vou sugerir um artigo para a próxima aula nossa, tá? Enfim, então esses dois aqui são os filtros de suavização lineares. E como vocês podem ver, a média mesmo, ela é uma convolução, basicamente. Aqui está um exemplo da aplicação desses filtros, e o que a gente pode ver é que o tamanho do núcleo da janela, como foi bem perguntado, né, ela pode variar e afeta como o filtro ele age, interage com a imagem. Né? Se você usa, por exemplo, uma janela de tamanho 35 de lado, você vai começar a borrar muito a imagem. Olha o que acontece o efeito. Agora, se você usa uma imagem, um núcleo bem pequeno, você praticamente não vai remover nada dele, né? Aqui ele tem até uns quadradinhos. Essa imagem do livro é melhor de ver, né? Essa imagem do livro do Gonzalez. Mas aí você começa a borrar, inclusive, as letras e tudo mais, né? Quanto mais você aumentar o tamanho da janela. Aqui tem um outro exemplo de uma foto do espaço, né? O que a gente pode ver aqui que o objetivo era conseguir identificar a posição das galáxias e das estrelas, né? Então, o que foi feito aqui? Você tem uma janela de tamanho 15, que foi usada para borrar as regiões e eliminar os pontinhos menores. Então, no caso, as galáxias grandes, né, elas ficaram borradas aqui nessa imagem. Tá? Mas para que foi feito isso? Não é por qualidade. Porque depois que você fez isso, você pegar uma linearização, você consegue segmentar a região onde está cada uma das galáxias grandes. Tá? Longe de estar um processamento perfeito, mas você consegue localizar galáxias em imagens espaciais. É uma operação interessante, né? E depois você pode colocar um retângulo em cada uma delas e você dizer onde que está. Né? Mas é que ele juntou duas diferentes aqui, né? E tem, enfim, é um processamento que não é fácil aqui, mas é um exemplo de segmentação, como eu falei no começo da aula, como a filtragem ela pode ajudar numa segmentação. Se você tentar fazer um limiar aqui, você vai ter um monte de buracos, né, dentro das galáxias que tem, são espirais, e você vai ter um monte de pontinhos aqui que não tem não tem muito interesse, não é relevante para esse estudo, por exemplo. Só para a gente terminar essa parte de filtros de suavização, agora os não lineares, eles são filtros que são baseados numa ordenação dos pixels, né? Então você vai pegar aquela janela que a gente viu, né? Deixa eu voltar aqui, essa janela, e a gente não vai ter os índices mais nela. A gente não vai usar esses índices. Mas a gente vai pegar a intensidade dos pixels que caem dentro da janela e a gente vai ordenar esses pixels. Aí a gente pode pegar a mediana, a moda, o máximo ou o valor mínimo. E pode usar isso para algum objetivo que a gente tenha, né? Esses filtros não lineares, eles têm uma vantagem que ele é mais efetivo. Em relação a janelas de mesmo tamanho, o filtro média tende a ter um efeito mais forte de suavização do que o efeito, desculpa, o filtro mediano tende a ter um efeito mais forte do que o filtro médio, tá? O moda também. O máximo e mínimo, eles têm outros, não é só de suavizar, eles têm outros objetivos, né? O objetivo de realce de objetos escuros e claros, ou claros para máximo e escuros para mínimo. E, só terminando aqui essa frase, né? Esse slide, esses tipos de filtros aqui, eles borram menos também as bordas, eles preservam melhor as bordas, então eles têm duas vantagens em relação aos filtros lineares, só que a grande desvantagem é que eles são mais lentos.
E aqui tem um exemplo de uma imagem de raio-x de uma placa de circuito, né? E esse circuito ele está corrompido com com um ruído que a gente chama sal e pimenta. Esse ruído sal e pimenta são pontos muito altos e muito baixos. O sal é como pontos branquinhos e o pimenta pontos escuros, né? Que corrompeu bem a imagem, né? Agora, para esse tipo de ruído, o filtro média que está aqui no meio, ele não funciona bem, tá? Ele não é muito bom, porque os ruídos aqui ele não vai tirar muito bem, ele vai demorar muito. Talvez você tenha que aplicar várias vezes o filtro médio para conseguir um resultado. Mas o filtro mediano funciona muito bem. A gente vê aqui que limpou bem a imagem, né? Então esse é um exemplo onde o filtro mediano tem um potencial muito maior, né? Outros tipos de imagem que tem um ruído parecido com esse sal e pimenta são as imagens de radioterapia, né? Eu trabalhei um pouquinho nessa área também, e ela tem uns ruídos muito fortes. Então, esse tipo de filtragem ele pode ser interessante para remover esse tipo de ruído, tá? Dúvidas, perguntas até aqui, gente? Professor, sobre essa aplicação do filtro, eu estava imaginando aqui. O filtro pode ser aplicado e ele é tão eficiente a esse ponto, por exemplo, de você captar a imagem, realizar a filtragem, aplicar o filtro e na hora de exibir, por exemplo, no monitor, ele já é a imagem melhorada, já filtrada. Seria possível fazer isso? Todas as imagens têm ruídos, todas. Ah, a maioria das imagens que hoje a gente vê, por exemplo, de fotografia, ela já tem um filtro, às vezes feito até em hardware, tá? Para remover os ruídos que contém na imagem. Imagem de ressonância, imagens médicas, elas costumam ter bem mais ruído do que as imagens de fotografia. E eles funcionam bem, sim, esses filtros, tá? Você consegue limpar bem as imagens. Tem muitos artigos, essa é uma área muito grande de pesquisa de processamento de imagens. Era essa a sua pergunta? Desculpa. Era sim, professor, era sim. Tá Obrigado. legal. Bom, agora a gente vai passar aqui para o nosso notebook, né? E nesse notebook aqui eu vou fazer a implementação primeiro aqui de um filtro de suavização com vocês. Vou usar as mesmas bibliotecas que a gente tinha antes, nem a matemática a gente precisa aqui, eu acredito, né? E eu vou fazer a leitura de uma imagem de cérebro, tá? Eu peguei uma imagem de cérebro também, um slide, uma fatia aí de uma imagem de ressonância magnética do cérebro, tá? Essa imagem está aqui embaixo, depois eu vou mostrar mais detalhes, mas eu acredito que seja uma imagem de protocolo T2, tem imagens de diversos protocolos de aquisição, né, para ressonância. Então eu vou carregar essa imagem, ela está localmente no meu computador. Aí eu vou mostrar aqui o shape, o formato da imagem. A gente vai ver as características. Depois eu vou converter ela para tons de cinza. Eu não preciso trabalhar ela em colorido, porque ela é tom de cinza, né? E depois eu vou mostrar a imagem e mostrar as dimensões da imagem em cinza, tá? Que é isso aqui, então, que está aqui. Então, aqui é a imagem original quando a gente lê do arquivo. De novo, né? Só relembrando, aqui o meu objetivo não é ser o mais eficiente possível com o código em Python, não é a minha maior especialidade. Eu sei que deve ter jeito de você já ler a imagem aqui em cinza, né? Em um canal só. E também não é o meu objetivo fazer um código rápido, né? Porque a gente não usa código em Python para criar operadores de processamento de imagem. Ele já existe alguns implementados, a gente vai implementar aqui do zero para fins didáticos, né, para vocês saberem como fazer, mas eu recomendo com certeza uma linguagem de programação compilada se vocês forem fazer algo assim, tá? Como C, C++, Rust, alguma coisa desse tipo. Então, fechando esse parênteses aí, está aqui o resultado, e a gente vê que a imagem de ressonância realmente ela tem muito ruído. As imagens mais modernas, elas têm bem menos ruído do que essas, né? Mas elas têm outros efeitos também. Ela tem
inhomogeneidade de campo, que a gente chama, né? Mas, enfim. Então, aqui está essa imagem, e o nosso objetivo agora vai ser dar uma suavizada, vai ser dar uma limpada nessa imagem aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos rodar aqui, inicialmente, a gente vai pegar de novo as dimensões, né? E vai pegar o número de linhas e de colunas. Aqui, de novo, eu estou pegando aqui quantos pixels vai ter no aumento da borda para a gente fazer a convolução na imagem, né, com o filtro. Então, esse valor aqui, ele é a quantos pixels eu vou aumentar em cada direção de borda para fazer a filtragem. E isso também vai refletir, isso vai ser escolhido com base no tamanho do filtro. Se eu estou escolhendo 3 aqui, o nosso filtro vai ter 3 para um lado, 3 para o outro, mais o do meio. Vai ser 7 por 7, né, o tamanho do filtro. Tá? Eu já escrevi todo o código para que a gente conseguisse usar ele com um parâmetro só, então, variando esse parâmetro aqui, a gente consegue rodar várias vezes. Então, está aqui o aumento da borda. A gente vai fazer primeiro um filtro médio, tá? Eu vou criar uma imagem resultante aqui para o filtro médio. Esse daqui é a quantidade de elementos que tem dentro da janela que a gente está passando. No caso, 7 vezes 7, né? 49 elementos. E aqui a gente vai percorrer todos os pixels. De novo, não é um código otimizado para Python. É mais para efeitos de ensino, isso aqui, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma região de interesse, ou seja, para cada pixel da imagem original, a gente vai pegar um quadrado centralizado nesse pixel, vai somar os pixels da região e dividir pelo tamanho da região. E aí a gente vai atribuir isso para a imagem de média. Eu vou rodar aqui. E depois eu vou rodar também, eu vou mostrar as duas imagens uma lado a lado, uma ao lado da outra. Então dá para ver claramente, né, que a gente conseguiu melhorar bastante a qualidade da imagem original. A gente conseguiu remover bastante os ruídos que tem. Não removeu tudo, né, é verdade. Mas também tem um efeito colateral, né? Vocês podem ver que a imagem começou a ficar um pouco borrada. Esse é um efeito que tem nesse filtro médio, tá? Muito bem, seguindo aqui, vamos fazer um outro filtro, né? Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês. Eu vou fazer um filtro bem maior, eu vou fazer 7 por 7 agora, e vamos ver o resultado que vai dar, né? Olha como é que ele removeu bem mais o ruído, mas também borrou bem mais a imagem, né? E se você tentar aqui, sempre vai ter um compromisso entre essas duas coisas. Se eu tentar filtrar menos, então o ruído sai menos, mas ele preservou mais a borda. Talvez o 2 por 2 seja um tamanho bom, né? Eu vou deixar 3 aqui, porque é o tamanho que eu vou usar aqui embaixo também, no próximo processamento. Agora, esse daqui, a gente vai fazer um filtro de suavização não linear, a gente vai usar o mediano. Eu vou usar o mesmo tamanho que a gente tinha usado para a média e fazer o mesmo procedimento, tá? Vou criar vou ampliar a borda da imagem original, criar a imagem resultante, criar a janela de novo. Eu estou rodando isso aqui tudo de novo, nem tudo precisava rodar de novo, mas como eu estou mudando o parâmetro, eu não preciso ficar mudando lá em cima, né? Eu posso mudar no mesmo prompt para rodar isso aqui mais de uma vez. E aí a gente vai rodar esse filtro mediano. Como é que ele vai funcionar? Para cada pixel da imagem, eu vou pegar a região de interesse de novo, só que agora eu vou usar uma chamada do NumPy que ele pega já a mediana desses pixels, né? No caso que eu tenho 7 por 7 pixels, ele vai pegar um vetor de 49 posições e vai pegar o valor mediano. Se a gente fosse fazer isso na mão, a gente teria que ordenar essa região de 49 pixels e depois pegar o elemento do meio. Eu já peguei uma chamada pronta para ser um pouco mais rápido aqui, mas se vocês forem fazer isso em implementação, mesmo que em C, essa aqui já vai demorar um pouco mais do que a anterior, vocês já vão perceber,
que a mediana ela demanda bem mais processamento do que a média. Tá? E aí, pegando o elemento do meio, a gente atribui. Vamos rodar isso aqui. E aí, eu vou mostrar agora em duas linhas, primeiro na linha de cima a imagem original e nas duas de baixo, agora que acabou de acabar, né, o procedimento, a média e a mediana para a gente enxergar os resultados. Então, a imagem original e lado a lado aqui a média com a mediana. Tá? Como ela não é um ruído sal e pimenta, a gente não vai ver muita diferença aqui da 3x3. E mesmo para janelas maiores, tá? Mas a mediana ela tende a preservar mais as bordas e remover o ruído mais rápido, só que demora mais para rodar. Deixa eu rodar de novo, eu vou fazer com uma janela bem maior, porque a gente consegue ver as diferenças mais significativas, né? Deixa eu rodar aqui de novo, e a gente já vai ver aqui o resultado do processamento. E aqui vai demorar, né? Porque o filtro mediano com 7. Então, olha aqui. Talvez agora vocês consigam ver na tela, principalmente nessa região branquinha aqui, que a borda ela ainda está bem sólida, enquanto que essa borda aqui está bem mais borrada. Né? A região aqui também, né? Ela está bem mais borrada na média do que na mediana. Ela tem uma borda bem forte aqui nessa região mais clara. Né? O ruído das duas sumiu semelhantemente. Né? Mas a gente consegue, então, tem essa variação aí do filtro média para mediano, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Perguntas? Por enquanto tá tranquilo, professor. Tá legal. Professor? Oi, pode falar. Obrigado. Professor, você falou que trabalhava com imagens de radar, é? Nesse caso sim, nesse caso, esse tipo de imagens que tem muito ruído, elas trabalham com este tipo de filtros, de mediana? Pode ser? Você pode usar, hoje em dia não se usa mais, tá? Só se você tiver um processamento de tempo real, alguma coisa assim que tem que fazer muito rápido. Mas tem outros filtros bem mais eficientes. Eu vou, inclusive, escolher um deles para ser o artigo da próxima aula. Ah, legal. Obrigado, professor. Tá? Tá, joia. Muito bem. Então, aqui está, né, o procedimento que a gente fez. Voltando agora para a nossa aula, né, a gente já está entrando aqui nas últimas partes já, que a gente vai ver agora filtros de realce. Né? E o objetivo desse filtro é realçar as bordas do objeto. A gente pode ter aplicações em diversas áreas, né? Circuitos eletrônicos, médico, industrial, enfim, tudo que você pode imaginar, né? E ao contrário do que o filtro de suavização faz, ele é bem o oposto. O filtro de realce seria semelhante a uma derivada numa imagem, tá? Ela também, se a gente comparar no campo da eletrônica, comparado com o filtro passa-altas. Então, o que ela tem de vantagem? Ela destaca as descontinuidades, só que ela também realça ruídos. Então, note que é difícil de você fazer as duas operações ao mesmo tempo. Você conseguir remover os ruídos e realçar as bordas. É difícil. Tem como? Tem. Mas a gente tem que se esforçar bastante, tem que ser bem inteligente para conseguir fazer isso. Tá? Esses filtros que a gente está vendo aqui, eles são filtros, vamos dizer assim, a primeira geração de filtros que surgiu, eles são bem antigos, tá? Anos 80, 90. Mas a gente, até antes, um pouquinho disso, nos primórdios de processamento de imagem, já tinha se visto a necessidade para esses tipos de filtros. E esses filtros de realce, eles têm duas categorias, os filtros de primeira derivação e de segunda derivação. Porque a gente pode usar a derivada primeira e segunda, né? Uma analogia assim, para a gente conseguir implementar esses filtros. O que seria assim para a gente comparar, para a gente entender? O que faz uma primeira derivada? Então, a derivada primeira de uma função, ela é zero em regiões constantes, né?
Isso a gente consegue ver do cálculo. Quando a gente tem uma rampa com inclinação constante, né, a derivada ela é diferente de zero. Ela varia numa rampa ascendente positivo e numa rampa descendente negativo. Né? E no começo e no fim das rampas também. Né? Quando começa a subir, começa a descer a rampa, o valor da derivada ela é diferente de zero. Já a derivada segunda, ela tem um valor zero tanto em regiões constantes quanto no meio de rampas. Se você tiver uma região de inclinação constante, a derivada segunda também é zero. Né? E por quê? Porque a derivada segunda, a derivada primeira, uma rampa, ela se transforma numa linha, e na derivada segunda, a linha, uma constante, ela torna a zero. Né? A derivada segunda só é diferente de zero no início e no fim das descontinuidades, quando começa a variar os valores, né? Então, a gente vai usar essa informação e essas características de cálculo para a gente projetar os nossos filtros de realce, tá? Se a gente for pensar primeiro em uma dimensão, como é que a gente faria isso num espaço discreto? Porque a derivada, ela existe no contínuo, né? Então, quando a gente passa isso para o discreto, o jeito mais simples de fazer uma derivada pequena, primeira, é a gente pegar uma vizinhança pequena, seja um pixel vizinho, e a gente pega o pixel da frente menos o pixel atual. Isso seria o mais próximo que a gente consegue de calcular qual é a derivada nesse pixel. Poderia ser também o pixel da frente menos o de trás. Tá, também pode ser, é uma outra possibilidade. Ou o pixel atual menos o de trás. Já a derivada segunda, ela poderia ser implementada como sendo o pixel da frente mais o de trás menos duas vezes o pixel atual, que aí dá aquela aparência de parábola, né? As extremidades para cima e o do meio para baixo. Ou o contrário, podia ser duas vezes o pixel atual menos o da frente menos o de trás. Isso numa linha, né? A gente poderia aplicar esses conceitos de cálculo e aproximar o melhor possível para o domínio discreto. E aqui a gente tem um exemplo da aplicação, né? Aqui eu corrigi essa imagem aqui no slide, no livro está errada, né? No livro do Gonzalez. Porque vamos dizer que você tem a intensidade dos pixels aqui dessas bolinhas pretas, tá? E aqui está mostrando regiões que são de rampa, uma subida abrupta, né? Que é um degrau, e a gente tem o início e o fim dessas regiões. E aqui embaixo, ele está mostrando que se isso aqui fosse o perfil de uma linha da imagem, aqui seria o cálculo das derivadas pelas funções que a gente definiu aqui em cima. Né? Então, o que acontece? Quando a região é plana, a derivada é o pixel da frente menos o atual. Então, aqui a derivada a primeira é zero, aqui a derivada segunda é zero. Aqui, o pixel da frente menos o atual, a derivada é negativa. E depois que começou a rampa, o pixel da frente menos o atual sempre vai ter um valor negativo, até chegar no final da rampa. Quando chega no final da rampa, e esse ponto que estava errado no Gonzalez, você vai ter o pixel da frente menos o atual vai dar zero. Então, o fim da rampa está aqui, continua com valor zero, até chegar no começo da próxima parte aqui do degrau, onde você pega o pixel da frente menos o atual, vai dar uma derivada muito grande. E depois o próximo, aqui quando chega no final, ele já chega com derivada zero. Né? Então ele vai ter um ponto só de variação e aqui uma queda. Né? Então a derivada primeira tem essa característica. Já a derivada segunda, que é o pixel da frente mais o de trás menos o do meio, nesse ponto aqui, quando é plano, a derivada segunda é zero. Agora, quando chega aqui no começo da rampa, a derivada segunda vai ser o de baixo mais esse daqui, menos duas vezes esse. Né? Então, ele é um pouquinho mais baixo. Nesse ponto aqui, a derivada segunda, ela está negativa. Mas agora que chegou no meio da rampa, olha o que acontece. Esse mais esse é igual a duas vezes esse. Então, no meio da rampa aqui, até aqui nesse ponto, a derivada segunda é zero. E quando chega no final da rampa, a gente tem o ponto que
vai estar uma contribuição positiva desse ponto aqui para a derivada segunda. Aqui, de novo, a gente tem a derivada segunda como zero. Quando chega aqui no começo da rampa, a derivada segunda é muito positiva. Agora, quando chega aqui, a derivada segunda é muito negativa por causa da contribuição desse ponto aqui. A derivada segunda ela sobe, desce, depois ela vai para o zero de novo. E a derivada segunda ela tem uma característica interessante quando a gente tem um degrau, né? Que ela tem um ponto de cruzamento em zero. Isso daqui é bastante usado para segmentação. Na aula que vem a gente vai ver isso daí, né? Para detecção de arestas. Então, porque você consegue detectar arestas bem finas com ela e com precisão muito boa. Então, eu vou deixar para falar isso na próxima aula de novo. Muito bem. Agora, quais são os resultados? A derivada primeira, ela gera arestas singulares ao cruzar uma linha, né? Então, é uma aresta só, né? É uma aresta rebaixada ou uma aresta levantada, né? Quando você tem uma subida, ele sobe e vem para cá. Já a derivada segunda, ela tem esse efeito de gerar arestas duplas ao cruzar uma linha. Porque ela vai descer e depois vai subir. Vai subir e depois descer. Ela gera esse efeito de arestas duplas, tá? Que é mais fácil de implementar a derivada segunda, por incrível que pareça, depois vocês vão ver o porquê. Mas ela realça mais do que a derivada primeira. Ela acaba sendo mais forte do que a derivada primeira no realce. Então, começando com a derivada segunda, quando a gente fala de um plano 2D, a gente está falando aqui de aplicar uma operação semelhante ao Laplaciano, né? do cálculo. E implementando isso no espaço discreto, a gente pode ter a derivada segunda nas direções vertical e horizontal, em linha, né? E depois, se a gente junta os dois elementos, a gente vai ter essa expressão final, né? A derivada segunda, ela vai ser a contribuição do pixel da direita, mais o da esquerda, mais o de baixo, mais o de cima, menos 4 vezes o ponto central. Esse aqui seria uma aplicação de a mais próximo que a gente consegue da derivada segunda num plano discreto, tá? Pode também incluir as diagonais nesse cálculo, se quiser, né? Aí a gente poderia dar um peso maior para vertical ou horizontal, um peso 2, por exemplo, 2, 4, 6 e 8. Poderia dar um peso 1 para as diagonais, 9, 10, 11, 12, e depois peso 12 para o pixel central para contrabalancear, né? O interessante desse cálculo aqui é que essa expressão ela contrabalanceia a quantidade de positivos e negativos, para você não deixar a imagem muito negativa nem muito positiva. Não tem como garantir que os valores aqui não vão ultrapassar 256, tá? Porque, por exemplo, se você tiver 4 pixels de valor muito alto e um pixel de valor muito baixo aqui, com certeza você vai estourar o valor, né, do 255 que a imagem tem. Então, toma cuidado, né, ao fazer o cálculo disso com os tipos de dados que vocês vão usar nas estruturas de dados de vocês. Tá bom? Então, olha aqui, né, a gente pode ver os exemplos aqui, como a gente pode implementar esses filtros. Aqui ele não usou peso diferente para vertical, e horizontal e diagonal, né? Pode usar o mesmo peso também, se quiser. Agora, se o objetivo é só visualizar, o que a gente pode fazer é somar o nível mínimo de intensidade da imagem à imagem realçada, né? Isso daqui vai gerar uma imagem que ela vai ter só as bordas realçadas, o resto tudo zero. Então, a gente pode somar a imagem original à imagem realçada para a gente ter um realce das bordas sobre a imagem original. Que é esse exemplo aqui que a gente tem dessa foto da Lua, né? Essa é a imagem original.
A gente não consegue ver muito bem as crateras aqui da Lua, né? Ela está um pouquinho borrada. Mas o que foi feito? A imagem A, ela contém a imagem original. Depois, quando a gente vê na segunda linha, linha do meio, do lado esquerdo é a aplicação do filtro Laplaciano. Do lado direito, ainda na fileira do meio, é a soma do Laplaciano com a intensidade mínima da imagem. Ela fica com esse valor cinza para onde o filtro inicialmente era zero. E na linha de baixo nós temos a aplicação, a soma da imagem original com o Laplaciano da segunda imagem, do meio da esquerda, e depois novamente feita essa soma duas vezes na imagem de baixo da direita. E a gente vê ali que é uma ampliação das bordas da imagem. Do lado esquerdo embaixo amplia uma vez, do lado direito embaixo amplia duas vezes. Então, essa operação, né, que a gente viu aqui é um filtro de realce somando a Laplaciana com o resultado com a imagem original. Outra coisa que dá para fazer também é o que a gente chama de unsharp filtering, né? O que significa isso? Ao invés de a gente realçar as bordas, a gente vai pegar a imagem original, a gente vai borrar a imagem com um filtro de suavização qualquer que você queira, e depois vai subtrair a imagem original da imagem borrada. Você, de novo, vai ter uma imagem das bordas, tá? A gente pode fazer assim também. Então, quer dizer, a gente pode fazer um filtro passa altas, ou a gente pode fazer um filtro passa baixas e tirar do sinal original. Dá na mesma, tá? Pode fazer das duas maneiras. Não é exatamente da mesma, não tem resultados interessantes para avaliar. Vocês podem fazer isso como exercício, se vocês quiserem, tá? Não vou fazer todas essas alternativas aqui hoje. E tem o filtro de alto reforço. Esse daqui, ele vai pegar essa imagem aqui, unsharp, vai multiplicar por um valor K, tá? Que normalmente é maior do que 1, para realçar mais ainda, e vai somar com a imagem original. Aí você vai ter um efeito parecido com o que foi feito aqui com a Lua. A gente vai ter esse efeito aqui, ó, a imagem original. Se a gente borrar a imagem, a gente vai borrar as bordas dela, né? E remover o ruído também. Aí a gente vai tirar daqui, vai ficar só as bordas e o ruído. E depois a gente soma isso com a imagem original, vai ter as bordas realçadas, né? Como esse resultado aqui que está aqui no final. Agora, esse filtro de alto reforço, a gente pode ponderar ele e colocar uma potência aqui no meio, né? Essa potência aqui, ela vai ser 9 menos 1 vezes, 9A menos 1. O A vai ser um fator de potência que a gente vai colocar. Quanto maior esse fator de potência, mais exagerado vai ficar o pixel do meio em relação aos vizinhos dele, né? E o efeito é esse daqui que a gente está vendo nessa imagem. Esse é a filtragem original. Aí quando a gente começa a aumentar o alto reforço, ele vai ficando com a borda cada vez mais nítida. Só que também os ruídos eles vão sendo realçados na imagem, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de filtragem. Por fim, gente, o filtro de derivada primeira, ele é um pouquinho mais sofisticado e mais difícil de a gente implementar. Por quê? Porque a derivada primeira, de novo, né? A gente pode implementar daquele jeito de ver o pixel da frente menos o atual. Só que a derivada primeira, ela tem dois componentes. Ela tem a componente de direção e de magnitude, né? Que a gente chama de gradiente. O componente de direção e magnitude, ele é dado pela... você tem que usar a direção x e y, né, da derivada direcional, e depois você vê quanto que cada uma contribui, você consegue ver a direção do gradiente. A magnitude dele, ela pode ser calculada pelo quadrado do gradiente direcional, a soma dos quadrados, tirada a raiz quadrada, a raiz quadrada da soma dos quadrados, né? Aí você vai ter a magnitude desse gradiente. E essa magnitude é uma das coisas que a gente mais usa para fazer o realce de bordas, tá?
Quais são as características da derivada primeira? A derivada é direcional e não é invariante à rotação, diferente do laplaciano, né? O gradiente, mas o gradiente é invariante, quer dizer, a magnitude da derivada ela é invariante à rotação. A gente também pode aproximar, se você não quiser ficar calculando quadrados, que é e raiz quadrada, que é uma operação cara, pode fazer módulo e soma do módulo, tá? E as máscaras que implementam isso, essa derivada, elas são invariantes a rotações de 90 graus. Ou seja, a gente vai ter que fazer derivada nas duas direções primeiro, para depois calcular a magnitude. Aqui tem os filtros mais usados, esses aqui são os de Roberts. Eu vou confessar para vocês que eu nunca usei esses filtros aqui, porque o problema deles é a centralização do pixel, né? Você vai ter que centralizar nesse pixel aqui, ele vai ficar totalmente deslocado, né? A gente costuma usar esse daqui, que é o de Sobel. Vou pegar linhas horizontais aqui linhas verticais, tá? Do gradiente. E a gente pode ver de novo, né, que a soma dos coeficientes é zero, nada garante que esse valor aqui não vai passar de 255. Então, toma cuidado com o tipo de dados que vocês estão usando na hora de calcular, né? Mas a soma dos coeficientes é zero, então a tendência é que eles fiquem com valores não muito diferentes do que a gente espera da imagem original. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente calcula os gradientes direcionais, os dois, tá? O horizontal e o vertical. Depois a gente calcula a magnitude, seja pela raiz quadrada da soma dos quadrados ou pela soma dos módulos, tá? E aqui a gente vai ver que a utilidade deles é bem semelhante do laplaciano. A gente pode ver defeitos industriais ou pré-processamento de inspeções automatizadas. Esse aqui é um exemplo do gradiente calcular. Aqui é uma imagem da magnitude da derivada, né, o gradiente. E a gente vê que em regiões planas ele fica escuro, e regiões onde tem borda ele fica claro. Para que foi usado isso? Se a gente for ver, isso é uma lente, ela tinha um defeitinho aqui, né? Esse defeito ele ficou mais visível na imagem escura. Dá para a gente ver o formato da borda. Às vezes a lente de óculos, né, esse tipo de coisa, precisa de um processo de inspeção de qualidade. Esse daqui é um último exemplo, tá? Ele fez um monte de operações aqui, enfim, fez vários tipos de filtragem, de realce. Depois vocês podem acompanhar aqui, se vocês quiserem, pela legenda do lado, tá? Mas o que ele basicamente fez? Ele tinha uma imagem aqui de raio-x, tá? Uma imagem do corpo todo. Eu até posso passar aqui, né? A imagem B é um laplaciano dessa. A imagem C é a soma de A com B, aquele filtro de realce. O D é o gradiente de Sobel, da imagem original. Então a gente pode ver que as bordinhas estão mais detectadas. A letra é a suavização do gradiente de Sobel por um filtro de 5x5 de média, tudo que a gente viu hoje, né? A letra F, que é essa daqui, o que ele é feito? O produto de C por E, né? O produto dessa daqui por essa. Multiplica essa por essa, vai gerar essa imagem. A gente vê os ossos bem fortes aqui, né? Na letra F. A letra G é a soma de A com F, é a original com essa daqui, que realçou mais ainda os ossos, então dá para a gente ver melhor. E a letra H é o resultado de aplicar uma transformada de potência que a gente viu na aula passada sobre essa imagem aqui. Tá? Então, a gente consegue ver aqui os ossos bem definidos, consegue ver levemente o contorno do corpo, né, da carne do paciente também. É um exemplo aqui de uma imagem que ficou bonitinha para o médico olhar, né? Consegue ver fratura, consegue dar uma análise do corpo inteiro, nível de gordura e tudo mais.
Dúvidas aqui, gente? Antes de a gente passar para o experimento? Estou tranquilo, professor. Muito bom. Agora eu vou passar para vocês aqui, essa é a última etapa, né? A gente vai criar um filtro aqui 3x3, tá? Ou melhor, a gente vai ampliar a borda da imagem de um para cada lado. E o filtro 3x3 que a gente vai usar é o Laplaciano, que é aquele Laplaciano só vertical e horizontal. Na linha de cima a gente tem 0, menos 1, 0. Na linha do meio a gente tem menos 1, 4 e 1. E na linha de baixo, 0, menos 1, 0. Aí a gente vai calcular a imagem Laplaciana. Detalhe, eu estou colocando o tipo inteiro, né, que eu falei para vocês que pode passar. E aí a gente calcula quantos elementos vai ter, que no caso vão ser 9, né? E a gente faz de novo o processamento aqui da imagem, né? Então a gente vai pegar a região de interesse sobre cada pixel, de novo, o mesmo procedimento de convolução, né? E a gente vai multiplicar a região de interesse pela máscara. Então a gente tem essa máscara aqui e a gente vai multiplicar pela região de interesse na imagem estendida. A imagem estendida, ela é de inteiro de 8 bits, mas como o Laplaciano, eu fiz ele com números inteiros, ele está entendendo que o mask aqui é int, tá? Por isso que aqui o resultado dessa operação vai ser inteiro. E aí a gente vai ter outro detalhe, né? Essa multiplicação aqui, o vezes, ela é uma multiplicação de elemento por elemento das duas matrizes 3x3. Não é uma multiplicação de matrizes, tá? Então, tá aqui a multiplicação, eu vou somar o valor dessas multiplicações e vou atribuir para o elemento correspondente do Laplaciano. A gente vai rodar isso aqui e vai ver o resultado. O Laplaciano está aqui, né? Desculpa que a cor ela é bem difícil de enxergar, eu já vou melhorar ela. Mas o que está acontecendo aqui? Tudo que está cinza é 0. E tem regiões aqui que estão pretas quando o valor é negativo, e tem regiões aqui que são brancas que o valor é positivo. Eu acho que ele não varia por causa do tipo do matplot aqui, esse matplotlib, que ele faz esse tipo de normalização da imagem, ele faz isso automaticamente. O que dá para a gente fazer também é somar a imagem do Laplaciano com a imagem original. A gente pode fazer isso daí, tá? Que vai ser a G e MG, para ver se a gente consegue enxergar alguma diferença nas bordas, se elas ficam realmente mais alçadas aqui. Ele fez caca, né? Ele não realçou borda, não. Talvez por os valores estarem negativos, né? Então, vamos fazer um último teste aqui. Eu vou fazer a implementação do gradiente mesmo. Se eu souber o vertical e horizontal, e somar os dois. Vamos ver o que vai dar aqui. Menos 1, 0, 1. Menos 2, 0 e 1. E 2. Menos 1, 0 e 1. Esse aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 1. 0, 0, 0. E 1, 2 e 1. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que agora máscara vertical sobre vertical. Máscara horizontal
Sobel horizontal. O gradiente vai ser Sobel vertical mais Sobel horizontal. Essa parece que ficou melhor, essa aqui parece que está funcionando. Né? Dá para ver que essa funcionou. O Laplaciano, eu não sei o que aconteceu, depois eu vou dar uma passada. Né? Mas a gente pode ver aqui que as bordas que estão à esquerda, elas estão escuras, as que estão à direita estão claras, né? No sentido de que elas são bordas negativas e positivas. Então, onde você está passando do escuro para o claro, fica branco, e onde você está passando do claro para o escuro, fica preto.